escritor aos Hebreus, no capítulo 11. Esse é um texto que eu gosto muito. Aliás, um capítulo que todas as vezes que eu tenho o privilégio de ler, eu me envergonho. Me dá uma sensação aqui, sim, de que eu sou muito preguiçoso. E às vezes eu acho, até quando eu leio o capítulo 11 do livro aos Hebreus, de que eu não faço absolutamente nada. De que eu não sofro absolutamente nada. Que não há aflição comparada desses homens que vivenciaram momentos difíceis, terríveis, mas que se mantiveram firmes. Há uma demandada geral na igreja evangélica brasileira, lamentavelmente, de uma morbidão. Está tudo bem, está tudo certo, está tudo tranquilo. Como diz o pastor César de Andrade, o evangelho light. É o evangelho do confronto, não é o evangelho do desafio, não é o evangelho da perseguição. E todos esses homens aqui no capítulo 11 do escritor do livro aos Hebreus, esses homens vivenciaram momentos de agonia, momentos de perda, inclusive, da sua própria vida. O texto do escritor aos Hebreus vai nos encorajar. E eu queria encorajar você a lê-lo na íntegra, quando você estiver em casa, que nós vamos estar trazendo e fazendo alguma meditação, né? Trazendo a meditação no texto do escritor aos Hebreus, no capítulo 11, que vai falar a galeria da fé, né, dos patriarcas, né, o exemplo de fé extraído do Antigo Testamento e dos primeiros heróis. Porque a gente tem a sensação de que a Bíblia ela se encerrou, né? Mas os livros até podem ter. O único livro que não se encerrou ainda numa exegese é Atos. Os Atos continuam. Os Atos, porque lá a igreja continua desenvolvendo o seu papel. A igreja que se propõe a fazer a vontade de Deus. Então nós estamos ainda escrevendo ainda os Atos pós-Cristo. Eu e você, nós estamos escrevendo essa história de Atos. Então o texto do escritor aos Hebreus vai falar exatamente de homens maravilhosos, homens que nos encorajam, como Abraão, como Moisés, como Daniel, enfim, tantos homens que a gente vai poder estar falando nesta noite, Davi, como Samuel, Moisés, Enoque e tantos outros. O texto que eu gostaria de estar meditando nesta noite é o 33. Hebreus 11, 33 e 34. Diz assim: os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra e puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Deus, a tua palavra foi lida nesta noite. Que o teu Espírito Santo esteja, Pai, trazendo a mensagem à tua igreja, Senhor da glória, a partir deste momento, Senhor, trazendo, Pai, elucidação, trazendo clareza ao nosso coração e também na nossa compreensão. Te louvo, Deus, pelo privilégio da tua igreja estar reunida nesta noite, aqui neste lugar, e mais ainda pela tua presença, Pai, aqui nesta noite. Te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Eu comecei dizendo que eu tenho, às vezes, vergonha quando eu leio o capítulo 11 do escritor aos Hebreus, do livro de Hebreus. Porque eu vou ver tantos homens e a Bíblia vai dizer para mim que esses homens nunca foram diferentes de nós. Eram homens sujeitos às mesmas paixões, às mesmas tribulações, os mesmos sofrimentos, as mesmas agruras da vida, as mesmas aflições, e esses homens nos dão testemunho a partir da sua morte. O texto vai chegar a dizer, no verso 38, de que homens, um comentário de que homens, todos esses homens, a qual o mundo não era digno deles. Homens que escreveram as histórias, homens que mantiveram suas
as suas vidas à disposição de Deus. Homens que não esquentaram em viver e morrer, tão somente cumprir aquilo que foi designado por Deus. Quando eu vejo no texto dizendo assim, da fraqueza tiraram forças. Como é que é isso? Qual a exegese que se faz disso? Da fraqueza. O que da fraqueza a gente consegue tirar? Nada. Humanamente falando, o que a gente tira da fraqueza? Muitas vezes estamos arrebentados, no pó, no chão, caído. E só tem uma ação de Deus que nos faz ficar de pé. É a mão dele que nos coloca de pé, só ela. Só a mão de Deus, como diz Isaías no capítulo 41. A mão de Deus, sou eu que te sustento com a minha destra fiel. Sou eu que te mantenho de pé, porque nós estamos fracos. Esses homens, a Bíblia vai dizer que esses homens tiraram da fraqueza forças. Sabe por que tudo isso? Por causa da promessa. Esses homens estavam pautados na promessa da salvação, na promessa de que um dia esses homens estariam com Deus. Esses homens, assim como Daniel, que assentou no seu coração não se contaminar com o sistema, vivia num sistema tão corrompido, tão complicado, mas a Bíblia diz que ele assentou no seu coração não se contaminar. Sabe por quê? Por causa da promessa. Sadraque, Mesaque e Abednego, mesmo sabendo que a fornalha estava acesa ou aquecida 7 vezes mais, esses homens tiveram a postura de perderem as suas vidas, a não negarem o Deus que eles serviam por causa da promessa. A gente vai ouvir também José, que tinha todas as prerrogativas. Poderíamos dizer até mesmo, poderia ser o mais chateado da sua história. Aquele mais coitadinho da história, por ser vendido por seus irmãos como escravo, por passar tanta humilhação, tantas dificuldades. Poderíamos dizer assim, poxa, se ele fosse um revoltadinho da história, poderia pecar contra Deus, mas no momento em que ele é confrontado, no momento quando é para fazer algo que vai atingir a santidade de Deus, ele traz do seu coração uma frase tão linda que diz assim, por que pecaria eu contra o meu Deus? Por que pecaria eu contra o meu Deus? Por causa de promessas. Homens que deram suas vidas, homens que foram cerrados ao meio, homens que não olvidaram em perder suas vidas, mas sim em honrar o nome do Senhor Jesus. Da fraqueza tiraram forças. Quantas vezes na fraqueza a gente quer correr? Quantas vezes na fraqueza a gente quer sair? Quantas vezes na fraqueza a gente quer correr para longe de Deus? Quantas vezes na hora da fraqueza a gente quer ficar longe das pessoas? Esses homens, a Bíblia vai dizer que esses homens tiraram da fraqueza, tiraram forças. Sabe o que me traz isso aqui? Tantos esses homens lá do passado, como nós, os homens de hoje, eu e você, nós somos salvos por um sacrifício só. O sacrifício na morte de Jesus no Calvário. E muitas vezes eu acho que a gente não valoriza muito isso. Pastor Roberto, um dia desse, estava falando que a gente vem à igreja, vem por vir às vezes, é uma vez na quarta, aí no domingo, aí, não vou não. Esses homens vivenciaram momentos de tensão, tal qual eu e você. Talvez você esteja aqui nesta noite passando por um momento muito difícil. É possível que você esteja passando por esse momento muito difícil. Talvez você esteja se sentindo até mesmo assim no chão. Mas eu quero dizer para você nesta noite, tire dessa fraqueza força para se colocar de pé. Não permita que nada, absolutamente nada. E aí a gente recorre sempre ao apóstolo Paulo quando ele vai dizer assim, quem nos separará do amor de Deus? Quem nos separará do amor de Deus?
E o apóstolo Paulo começa a elencar uma série de coisas que poderiam afastar a mim e a você de Deus. Chegando, sabe aonde? Na morte. Nem a morte, nem o perigo de morte pode nos separar do amor de Deus. Sabe o que eu vejo nisso tudo? É que tanto eu quanto você, é que ninguém escreveu a nossa história. É que ninguém escreveu um livro sobre nós. Mas se eu fosse pegar a nossa história desde lá do início, muitas das vezes nós também tiramos da fraqueza forças. E a prova inequívoca de que isso é verdade é de que você está aqui nesta noite. Porque quantas vezes a gente olha para trás, a gente diz assim, mas como é que eu consegui passar por isso aqui? Como é que eu consegui passar por essa experiência sozinho? É porque nós não passamos sozinho. O Senhor passou conosco. Existe uma promessa de Deus de que Ele jamais nos abandonaria. E eu queria que você saísse daqui nesta noite com essa convicção, com essa certeza de que o Senhor, quando chamou você, a partir deste momento, Ele jamais deixou você sozinho. Tire da fraqueza forças. A pastora Beth leu aqui o Salmo 23. E a sensação do salmista é exatamente essa que nós estamos vivenciando aqui. Ainda que você ande, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. A gente não tem noção do que é o vale da sombra da morte. Talvez você esteja passando por lá. Talvez você já passou por lá. Mas aonde você estiver agora, passando ou não, ou se você vai passar, tenha certeza, o Senhor vai estar com você. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A única coisa que me faz ficar tranquilo é que tu estás comigo. É exatamente isso que acontece comigo e com você hoje. Talvez nesta quarta-feira você tirou da fraqueza forças para estar aqui. Talvez nada cooperou para que você estivesse aqui. Pelo contrário, talvez o último lugar que você pensava estar hoje seria aqui. Mas de uma maneira tão fantástica, você conseguiu tirar da fraqueza força para estar junto aqui na festa. E na festa é lugar de se alegrar. Na festa é lugar de estar junto. Na festa é lugar de partilhar. Na festa é lugar de ter comunhão. E eu tenho convicção, certeza de que você vai sair daqui desta noite com muita força em Deus. A nossa força não está no braço do homem. A nossa força não está em absolutamente em nenhum sistema. A nossa força está em o nome do Senhor Jesus. Portanto, amados, tire da fraqueza forças. Não permita que absolutamente a sua luta, isso que você está passando, tire você do centro da vontade de Deus. Se existe uma coisa que é tão fácil sair, é sair do centro da vontade de Deus. É só você começar a analisar algumas coisas de fora. E aí me traz a lembrança Asaf. Tão comentado, né? Salmo 73. E que ele vai dizer assim: por muito pouco, mas por muito pouco, quase que os meus pés se desviaram. Olha a sinceridade do salmista. Por muito pouco, quase que meus pés se desviaram. E ele explica por quê. Sabe por quê? Porque eu comecei a cogitar e observar a prosperidade do ímpio. Interessante. Por muito pouco, quase que os meus pés se desviaram. Interessante. Um homem que tinha a missão de elevar a congregação a um estágio espiritual. Um homem que, em tese, estava de pé. Um homem que tinha funções. Mas ele vai dizer com muita sinceridade, assim, por muito pouco, quase que os meus pés se desviaram. E aí, lá no 17, ele vai trazer exatamente o cerne disso aqui. Ele vai dizer assim: até que entrei no templo de Deus. Ou seja, até que eu voltei à centralidade, ao centro da vontade de Deus. E quando eu entrei novamente no centro da vontade de Deus, aí ele fez eu ver o fim deles.
só entra quem está fora. Até que entrei no templo. Até que eu busquei o Senhor. Até que eu pedi a Ele para que me revelasse. E Ele me revelou exatamente o fim deles. Talvez seja uma reclamação sua. Talvez seja um momento tão complicado seu. Talvez seja até mesmo algo que entristece a sua vida. Talvez uma decepção. Ainda hoje no debate da rádio, a rádio teve, e eu tive o privilégio mais uma vez de mediar um debate para falar exatamente de algo que acontece muito. A gente até estranha, né? Ateísmo cristão. Mas como é que é isso, né? Ateísmo cristão. Vai dizer o dicionário de que o ateu é aquele que nega a existência de Deus, não é? Mas como é que pode ter um cristão? Como é que pode ter ateísmo cristão? Não. O cristão, ele até sabe que Deus existe. O problema é que ele não acredita que Deus pode fazer. Hebreus 6, ainda aqui, Hebreus 11, verso 6, diz assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque importa, ou seja, é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Isso, em tese, no Brasil é muito fácil. A gente é um país meio católico, né? De origem, está se tornando um país mais protestante. Deus aqui é maravilhoso, todo mundo sabe que Deus existe. Mas o texto vai dizer assim: e também que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ou seja, Ele faz muito mais. Ele não só existe, Ele faz quando Ele quer fazer. E aqui está a segunda parte. Eu orei tanto a Deus, Ele não fez do jeito que eu queria. Eu pedi tanto a Deus, mas Ele não me respondeu como eu queria. Eu queria dizer para você que existe um negócio chamado soberania de Deus. Deus é soberano. Ele faz do jeito que Ele quiser fazer, da maneira que Ele quiser fazer, e do jeito que Ele fizer, está bem feito. Muitas vezes contrariando os meus interesses, muitas vezes contrariando os seus interesses, muitas vezes contrariando exatamente o nosso pensamento, mas a maneira que Ele agir vai estar bem feito, porque Ele sabe. Quantas vezes uma decepção, talvez você projetou algo na sua vida que não aconteceu do jeito que você queria. Duas coisas: ou não estava no tempo de Deus, ou Deus tem algo maior para você. Não é? A gente sempre volta ao apóstolo Paulo, quando ele ora. Alguém aqui tem dúvida de que Deus não ouvia a oração de Paulo? Não é? Será que Paulo estava meio assim, meio barro, meio tijolo, na cara de Deus? Não quero esse negócio mais não, estou apanhando muito, estão me batendo muito. A Bíblia diz que ele ora 3 vezes. Tira esse espinho. Deus, Senhor, retira esse espinho de mim. Fica imaginando, né, um espinho. Quem já teve isso? O espinho começa a inflamar quando fica, né? É um corpo estranho. E aquilo dá íngua. Um dia desse eu falei íngua, até mesmo eu falei, meu Deus do céu, voltei lá na minha infância. Eu nem sei se dá mais íngua. Dá íngua nas pessoas? Porque já está tudo mudado a vida, né? Antigamente dava íngua, não podia andar, um negócio assim, na virilha, aquele negócio. Imagina o Paulo cheio de íngua, aquele, né? É claro que é figurativo. Retira isso de mim. A Bíblia diz que ele ora 3 vezes. E sabe qual foi a resposta de Deus? Não. Ele pode responder com não? Pode? Ele pode responder com sim? Ele não pode responder nada? Pode. Ele pode todas as coisas. Interessante que lá no final, o apóstolo vai escrever assim: Senhor, olha, muito obrigado. Eu quero te agradecer do fundo do meu coração, porque o Senhor não retirou o espinho. Olha como nós somos traídos pelas nossas vontades. Olha como a nossa mente funciona muitas vezes assim, antagônica com a mente de Deus. E ele escreve por quê? Porque se o Senhor tivesse atendido a minha oração, se o Senhor tivesse tirado o espinho da minha carne, talvez eu me ensoberbecesse e não estaria mais de pé diante da tua presença. Ou seja, a graça do Senhor Jesus, ela nos basta. Você chegou até aqui só pela graça de Jesus.
A gente vai seguir até amanhã pela graça de Jesus. A gente vai continuar firme caminhando pela graça de Jesus. Aleluia. E não fique achando que Deus está decepcionado com você. Esse é um outro problema, que a gente acha que a gente surpreende Deus. A gente acha que a gente surpreende Deus. A gente humaniza tanto Deus que a gente acha que a gente surpreende Ele com as nossas ações. Você imagina eu surpreendendo Deus? Deus boquiaberto comigo. Boquiaberto com as suas ações, com as nossas ações. Não. O Senhor é soberano. Ele é ontem, Ele é quarta, Ele é quinta, Ele é sexta. Nós só somos quarta. Nós, pela graça dele, só somos quarta. Ele é agosto, ele é dezembro, ele é 2020, se ele não voltar, vai continuar. Ele é fantástico. Às vezes a gente acha que surpreende, né? Teve um rapaz chamado Pedro que pensou nisso. Quando ele disse para o Senhor Jesus assim: olha, eu não vou deixar que ninguém lhe encoste a mão, mestre. Eu não vou deixar que ninguém leve o Senhor de nós. Aí Jesus olha para ele e fala assim: Pedro, antes que o galo cante, Pedro, 3 vezes me negarás. Que balde d'água, né? Em quem tinha acabado de fazer uma declaração de amor, uma declaração de proteção. Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, tu vais me negar, Pedro. E o que acontece? Exatamente isso. Lá em Mateus, no capítulo 26, está escrito. Mateus, no capítulo 26, no verso 75, vai dizer: então Pedro se lembrou daquela palavra de Jesus. E isso ele negou mesmo. Jesus preso, sendo interrogado, chega Pedro, começa a falar, diz assim: olha, pelo jeito esse aí anda com esse Jesus Nazareno que está sendo interrogado. Você faz parte desse grupo? Ele falou: não faço não. E ele sai falando, chega no outro grupo, vai assim: olha, pela voz, esse aí também anda com Jesus. Você anda com esse Jesus? O cara que tinha falado que ninguém ia tocar no mestre, ele vai para outro lugar e diz assim: olha, pela roupa, esse aí é um dos que andam com Cristo. Você anda com ele? Não. Aí algo acontece. Aí o 75 vai dizer: então Pedro se lembrou da palavra de Jesus que dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Imagina o coração desse homem. Ele me avisou. Ele falou. Ele me alertou. Mas tem uma coisa que não condiz com quem foi chamado pelo Senhor Jesus: coração com amargura. Talvez seja esse o seu problema. Talvez você conviva com a raiz de amargura há tantos anos. Isso não se coaduna com quem foi chamado para fazer parte da igreja de Jesus. Coração amargurado. A Bíblia vai dizer que esse homem chorou amargamente. Coração. E sabe qual é a postura de quem tem o coração com amargura? Coração amargurado? É se auto-excluir do grupo. Todo mundo que faz visita nos lares sabe o que eu estou falando. Irmão, por que você saiu da igreja? Nunca mais, irmão, foi. Não, irmão, estou com, sabe, estou com um problema. Estou com um negócio no coração, estou chateado, estou com coração. Ele se auto-exclui do grupo. Isso é uma questão do ser humano. A gente peca, ao invés de voltar, se arrepender, deixar e alcançar a misericórdia, não, a gente vaza. Pedro também foi assim. Pedro, depois desse caso aqui, se auto-excluiu do grupo. Interessante. Vem aqui comigo, em Marcos, Evangelho de Marcos, no capítulo 16. Olha como esse homem se auto-exclui do grupo. No capítulo 16, Pedro se auto-excluiu, saiu. Falou assim: como é que Jesus vai me receber? Eu falei que ia protegê-lo,
Eu falei que não ia deixar ninguém tocar nele. Ele foi preso, foi interrogado. Depois dali Jesus seguiu para o Calvário. Pedro não teve oportunidade de estar com Jesus depois disso. Jesus fisicamente. E o coração dele amargurado. Ele longe, se auto-excluiu do grupo. Marcos 16, verso 7. Jesus ressuscita, aqui no capítulo 16, vem seguindo. As mulheres vão até o sepulcro. E de lá vem a ordem. Lá do sepulcro. Jesus já ressuscitado. Olha o verso 7. Olha o que manda a resposta para esse Pedro. Mas ide e dizei a seus discípulos mas Pedro também não era discípulo. Olha como se auto-excluiu do grupo. Em outras palavras, vai, avisa os seus discípulos e procure Pedro aonde ele estiver e diga que Jesus ressuscitou.